Olá, minha gente, um abraço para todo mundo. Estamos de volta para mais um episódio no Gazeta News Entrevista. Estamos vivendo todo esse processo eleitoral e, naturalmente, quem acompanha a Gazeta News sabe que estamos também recebendo nesse modelo de entrevistas os personagens, as personalidades da política de Alagoas, Viderlan Araújo e Marcos Rodrigues aqui mais uma vez na bola, na fita, trazendo mais detalhes, né, Marcos? É isso, Viderlan, prazer com você, estar com você mais uma vez e sábado trazendo aí sempre uma notícia, um fato ou fatos, né, relevantes que ajudam, claro, o nosso telespectador a entender o cenário político de Alagoas. E vamos direto ao assunto. Ele foi vereador por 2 mandatos e agora, ao final deste ano de 2024, se despede dos 8 anos como gestor de um dos mais importantes municípios de Alagoas. Nesta reta final do mandato, cumpre uma agenda que inclui assinatura de ordens de serviço e inaugurações de obras. Pois é, há 5 meses aí de entregar a cidade, uma bela cidade por sinal, para o seu sucessor. Ele faz hoje uma espécie de balanço, Viderlan, né? Sobre a gestão, as perspectivas de futuro, o apoio ao candidato também na própria cidade e, claro, falar aí dos planos políticos para os próximos anos, né? Afinal, quem entra nesse universo é difícil pendurar chuteiras tão cedo. O Gazeta News Entrevista recebe hoje Cláudio Ribeiro Aires da Costa. Talvez com essa formalidade toda você não saiba quem é, mas ele está falando do Cacau, prefeito de Marechal Deodoro. A gente brincou a semana passada, a cidade não tem chocolate, mas tem o Cacau, né? Então, E o de algum modo... o pessoal da base dele chama ele de Cacau Show, né? Aí ainda faz a mídia, né? Faz a mídia. Tudo bem, Cacau? Seja bem-vindo, rapaz. Tudo bem, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agradecer a você, Viderlan, mais uma vez, por estar nesse momento aqui. Tivemos no Canhão alguns dias atrás. O Marcos Rodrigues, que é foi um grande amigo do meu pai. E a gente sempre teve essa vontade, na época da rádio, de vir falar um pouco, e hoje aqui na Gazeta, para que a gente possa falar um pouco sobre Marechal Deodoro, como foi falado aqui, sobre as obras em andamento, sobre esse momento festivo que a cidade está passando com seus 433 anos de história, não só para Alagoas, mas para o Brasil. E falar também do campo político, do momento, do pleito eleitoral que está se aproximando, do fim do mandato, 5 meses para finalizar 8 anos de muito trabalho à frente da gestão do município de Marechal Deodoro. Então será um grande prazer, será acho que um grande bate-papo para que a gente possa discutir e falar aqui sobre a cidade tão querida que é a nossa cidade de Marechal Deodoro. Pois é, Cacau, naturalmente concluir um mandato é sempre uma missão importante, né? Eu creio que a sua reeleição já indica que a população tinha lhe dado, um crédito muito relevante, você que conhecia a realidade política da cidade e principalmente para continuar. Mas voltando no tempo, o Cacau que assume Marechal e que hoje vê esse processo de transição, naturalmente acontecendo, você está entregando a cidade como você imaginou ou até um pouco mais da sua própria expectativa? Exato. Nós encontramos a cidade em 2017 e ela, falar assim, bastante, no popular, bastante bagunçada, desordenada, sem autoestima para os servidores, a população desacreditada, greve na educação durante 2 anos consecutivos anterior ao nosso mandato, funcionários sem receber aumento. Então, assim, a gente teve que fazer realmente começar do zero. E aí nós tivemos a cheia, tivemos pandemia, então atrapalhou muito o nosso planejamento de gestão dos 8 anos. Mas graças a Deus, eu tenho assim a certeza que a nossa equipe, a nossa gestão tem feito muito pela cidade de Marechal Deodoro. Os indicadores assim têm dado um resultado muito grande em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao desenvolvimento, crescimento, a geração de emprego e renda, a parte econômica, fiscal do município. A gente tem crescido bastante, em transparência também, que é muito importante para que a gente possa mostrar que a gente pode estar na gestão e pode fazer o certo. Como é que a cidade cresce? Ela cresce do ponto de vista industrial, eu falo isso porque tem um entorno, muito importante ali com o polo, ou cresce na área de serviços? Como é que é a frente de trabalho da prefeitura nesse sentido? E quando eu falo isso, eu falo da possibilidade da economia da cidade ser diferenciada, Porque eu acredito que se emprega pessoas da cidade, esse dinheiro em algum momento circula por lá também, Exatamente. Assim, Marechal, o grande desafio de ser eleitor de Marechal Deodoro, que eu tenho dito isso muito, que a gente não pode escolher qualquer um para ser prefeito de Marechal. Tem que ser quem realmente tem experiência, quem tem a capacidade de gestão, porque a cidade não cresce na área industrial. Ela cresce na área industrial, ela cresce na área turística, ela cresce na área imobiliária, ela cresce de forma assim igualitária em diversos segmentos.
Então isso tem dado a gente uma responsabilidade muito grande de planejamento para os próximos 20 anos. Você vê, a Praia do Francês tinham 300 empregos de carteira assinada quando assumi em 2017. Em 2024, ultrapassamos 2.000 empregos de carteira assinada na Praia do Francês. Então, o Francês já é um polo turístico, mas se tornou um polo gastronômico. A noite do Francês está maravilhosa. Quantos restaurantes estão lá abertos, gerando emprego e renda para a comunidade. A praia é linda, que Deus deu, mas faltava. Tem uma noite no Francês para que você ficasse hospedado na Praia do Francês. Se você for ver a região do polo industrial, quantas novas empresas estão instaladas. Agora nós estamos fazendo um polo multissetorial de serviços, distribuição de mercadorias também e de empresas bem pertinho da cidade. É um condomínio industrial, então já cresce nesse segmento também. E para você ter um dado aqui muito importante, é que do Laguna, que é o primeiro condomínio ali na L101 Sul, até o Trevo do Francês, em construção e em aprovação, nós temos 9.300 lotes. Então você imagina o crescimento, Você imagina que em cada casa dessa terá praticamente uma piscina, então cada condomínio desse terá vigia, terá porteiro, em cada casa dessa terá um jardineiro. Então, quanto a cidade vem crescendo para a geração de emprego e renda. E o processo de construção, né? E o processo de construção, nas obras, você procurar um pedreiro na cidade de hoje, você não encontra. Porque, assim, graças a Deus, está muito aquecido. E para o serviço, nós temos um dado do IBGE agora, o último dado do IBGE, é que Marechal Deodoro superou mais de 400 novas empresas abrindo em Marechal Deodoro nesse último ano. Então, assim, é uma cidade que tem crescido em todas as vertentes. Então, isso tem dado a gente uma grande responsabilidade de planejar o hoje, e seguir com o planejamento dos próximos 20 anos, para que o próximo gestor que chegue, ele já encontre os caminhos para que ele possa fazer até mais do que nós fizemos. Agora, 2 nomes já anunciados pelo Cacau desde a semana passada, e é muito importante reforçar isso no Gazeta News Entrevista, a escolha dos nomes. O próprio André Bocão, que foi o nome escolhido para ser o seu sucessor, tendo o seu apoio, e do Neilson do Supergiro, que é hoje o vice nessa chapa. Vamos falar um pouquinho da escolha. Você está com a cabeça tranquila? Eles estão preparados para comandar, por exemplo, a cidade de Marechal Deodoro? Porque uma indicação acaba sendo uma responsabilidade também pelos 8 anos como gestor. Você hoje se sente tranquilo, Cacau? Me sinto muito tranquilo pela indicação. Vou iniciar falando pelo André, pelo André Bocão, indicar o nome do André Bocão, porque as pessoas, quando vêm elogiar, nós temos hoje quase 90% de aprovação de gestão, e aí as pessoas dizem, mas será que o André vai ter o mesmo pique? As pessoas perguntam, será que o André vai ter a mesma condição de dar essa velocidade na gestão? E aí eu tenho dito, e volto a repetir aqui para vocês, que o André já faz parte da gestão. Então o sucesso e a velocidade de hoje, ele já está inserido nessas realizações. Então é muito mais fácil você, quando assumir um mandato, já tem um caminho trilhado e você poder permanecer com o mesmo caminho e trazer novas glórias e novas realizações. Então eu não tenho dúvida, que nós encontramos a gestão com muita dificuldade e estamos entregando ela bem redonda, assim, falando no popular, e o André vai conseguir fazer ainda até mais do que nós fizemos. Eu tenho certeza que ele vai manter as conquistas já realizadas, os legados realizados, e vai trazer novas conquistas para que o povo de Marechal Deodoro continue o progresso do desenvolvimento, da geração de emprego e renda, e dando a Marechal Deodoro o que ela merece ter, que é uma gestão que prioriza os segmentos. É uma cidade que tem vertentes, tem a vertente cultural, tem a vertente turística, a vertente industrial, a vertente imobiliária. Nós temos a Praia do Francês, que merece uma atenção especial pelo crescimento turístico e imobiliário. Nós temos a gastronomia da região dos Canais. Nós vamos inaugurar agora mais uma etapa da Orla da Massagueira. Então, assim, é uma cidade que tem tudo. Mas se não tiver um gestor que esteja conectado com a realidade da cidade, que tem experiência, porque para tudo isso que nós estamos fazendo, eu fui vereador primeiro. Fui vereador por 2 mandatos. Eu já sou empresário há 15 anos. Então, começou no parlamento. Comecei no parlamento. Onde eu acredito que seja o caminho correto de se iniciar. Eu dei um exemplo na semana passada. O governador Paulo foi prefeito de uma cidade de Batalha, depois foi deputado estadual para hoje ser governador. Você vê o Renan Filho, que foi um grande governador de Alagoas, foi prefeito da sua cidade de Murici, foi deputado federal e depois governador, hoje senador ministro. Então acho que tudo na vida, e meu pai me ensinou isso, a gente tem que dar um degrau, subir um degrau a cada passo, subir um degrau a cada momento. Não pode começar de cima, porque senão pode ser o caminho errado, para a vida das pessoas. Porque quando a gente dirige uma cidade, quando a gente é gestor de uma cidade,
a gente está dando às pessoas que ali residem, as crianças, né, um caminho do futuro delas. Então a gente precisa saber escolher. E quando eu escolhi o nome do Bocão, né, do André Bocão, é porque realmente eu confio e tenho certeza que não vou me decepcionar, nem Marechal vai se decepcionar, porque eu sei que ele tem capacidade, ele tem experiência e ele tem condição de gerir a cidade de Marechal Deodoro. Tem um detalhe importante, né, que a gente apurou, é que o Neilson do Supergiro, em algum momento, foi oposição ao Cacau, né? Então, de algum modo, essa volta por cima e compreender que nesse momento não era hora de dividir, mas de somar, é ponto para você, ponto para a gestão, como é que você avalia isso? Não, eu até, assim, quero dar um abraço aqui do Neilson e toda a família. O Neilson, historicamente, sempre teve uma relação de amizade. Na eleição passada, ele não seguiu com o nosso grupo político. E numa conversa com ele, durante esse mandato, ele disse, eu não posso estar contra uma gestão que tem feito tanto pela minha cidade. O Neilson é deodorense, é empresário, é um cara que tem boas raízes. Então ele disse, Cacau, vamos unir forças para que Marechal continue desenvolvendo. E aí eu disse, a nossa gestão está de braços abertos, e ele tem ajudado muito, entrou de cabeça na gestão, por ser um deodorense, por querer ver a cidade avançando. Eu acho que é um casamento perfeito. O Bocão e o Neilson traz a experiência do Neilson como empresário, traz a experiência de um filho de pescador, do povoado Pedras. O Neilson tem uma família tradicional de Marechal Deodoro. Quer dizer que ele é empresário hoje, mas a história é da base da cidade. É da base da cidade. O Neilson gera emprego em Alagoas hoje, tem supermercado em Maceió, tem supermercado em Marechal Deodoro. Mas a base dele, a raiz dele, assim falando, é de Marechal Deodoro, do povoado Pedras, onde é uma família tradicional da cidade. Eu acredito que essa junção do André Bocão com o Neilson, quem vai ganhar ainda mais é o povo de Marechal Deodoro, porque eu tenho a certeza e a convicção que será um grande governo. Agora, emendas, Cacau, o que é que você já tem de garantia a receber, mas não vai poder colocar em prática e deixará, por exemplo, para o sucessor? O que é que hoje Marechal Deodoro já tem encaminhado, por exemplo? Nós temos, sim, 90 obras em andamento hoje. Algumas obras nós vamos entregar até dezembro, outras obras ficarão em andamento para que o próximo gestor possa continuar. O orçamento para o próximo ano, os deputados fazem a indicação em novembro desse ano para receber emenda para o próximo ano. Sem que lá, eu já andei na frente com os projetos. Eu cresci ouvindo dizer que Brasília tem recurso, o que não tem é projetos, assim que diziam muito isso. E assim, então nós temos projetos já prontos. E aí a gente vem buscando, quando o deputado ou senador coloca o recurso à bancada federal, a gente já tem os projetos para aprovar na Caixa Econômica. Eu estou em aprovação agora num projeto bem audacioso, que é uma via duplicada, ligando o sítio histórico com o bairro da Poeira, que vai sair bem próximo desse condomínio industrial, para que as pessoas possam ir trabalhar de bicicleta, com faixa para bicicleta, via duplicada, iluminação, e está na Caixa Econômica em aprovação. Acredito que o próximo gestor é que irá tocar essa obra, porque não vai dar tempo mais esse ano, até pelo defeso eleitoral, como tem recurso federal, a gente iniciar. Mas, assim, a cidade hoje tem um planejamento de crescimento, tem um planejamento de obras, para que o próximo gestor possa tocar. E tem que ter capacidade para tocar, porque você imagina 90 obras em andamento, são mais de 100 milhões de reais em obras em execução nesse momento, Então a gente precisa ter realmente capacidade, gestores que tenham capacidade para poder executar e dar a Marechal essa velocidade que ela precisa ter. Eu vivi uma experiência interessante, porque eu, desde a universidade, o meu carnaval sempre era para as bandas de Pernambuco, E aí teve um período que não foi possível, e aí disse, não, rapaz, tem o frevo lá de Marechal, e eu, botafoguense, lá tem um bloco do Botafogo, eu fui lá, E a minha filha cansada, eu botei nas costas e me dei mal, Meu Deus. Subida e descida de ladeira, era para quebrar. Mas, ao mesmo tempo, me aproximou de uma cidade que estava tão perto da gente e que, ao mesmo tempo, a gente não vivenciava, o dia a dia por conta da realidade do Parque Histórico. E você falou que parte, desse seu trabalho passa também em herdar um patrimônio que ajuda a contar a história da cidade, do estado e do Brasil, Considerando que a arquitetura que lá está é remanescente dos portugueses, enfim. Como é trabalhar numa cidade onde você tem que pensar no novo e preservar o passado, sem descaracterizá-lo, porque não pode, senão seria crime. Mas como é que se administra isso? Porque parte da estratégia do turismo
tem que levar em conta o turismo histórico e religioso, né? Tem esse equilíbrio aí, né? E historicamente, só para completar, Marcos, o que você colocou, o fato de ter sido uma capital, né? Também na capital do estado de Alagoas, né? Exatamente. É um desafio grande. Você tocou num ponto assim bem sensível, porque quando você tem a Praia do Francês, aí você traz todo o turismo para a Praia do Francês, né? Uma praia linda com a gastronomia. Né? Você tem um outro perfil de turismo que já é a parte histórica. Né? Você tem um outro perfil de turismo que é a parte gastronômica da Massagueira. Hoje a Barra Nova tem crescido muito com a parte gastronômica também de orla. Né? Você tem a Praia do Saco, já tem orla também, já tem outras barracas, já tem outra necessidade. Então assim, são várias necessidades, né, dentro do mesmo município. A gente fala que Marechal é dividido por cidades, não é por bairros. Porque quando você fala, eu estou fazendo a obra na Massagueira, aí quem mora na Barra Nova diz, e a Barra Nova? Ele não tem o sentimento de pertencimento dos bairros. Do completo. É cada um pensando, né, no seu bairro, o benefício próprio. Então isso é um desafio muito grande para ser gestor da cidade de Marechal Deodoro. Você vê, na parte histórica, nós, quando assumimos a gestão, os prédios estavam assim, totalmente abandonados. E eu fui a Brasília, fiz uma reunião com a presidente nacional do IFAM naquele momento, que era a Cátia Bogeia, e perguntei se ela conhecia Marechal Deodoro. Ela disse que não. Eu fiz um convite para que ela viesse a Marechal Deodoro, ela veio a Marechal Deodoro, eu apresentei todo o acervo histórico, cultural de Marechal, e ela disse, prefeito, o recurso Brasília tem, faça bons projetos, se cerque de técnicos capacitados e qualificados para que a gente faça da sua cidade, né, um grande desenvolvimento histórico do turismo religioso, cultural. E assim nós fizemos. Nós vamos finalizar o mandato com mais de 38 milhões de reais já investidos em restauro do patrimônio histórico. A pandemia, por 2 anos, atrasou muito o nosso planejamento, porque nesse momento era para a gente estar com todos os prédios prontos e começar a desenvolver o turismo dentro do sítio histórico, porque esse é o próximo desafio do próximo gestor. Nós preparamos todo o ambiente. Hoje você tem a Casa de Marechal Deodoro pronta, você tem o museu pronto, você tem o complexo franciscano todo pronto, você tem a biblioteca pronta, você tem a Igreja do Rosário pronta, você tem o Lago de Itaperaguá, por onde começou a cidade, há 433 anos atrás, onde você tem a Igreja de Itaperaguá, né, toda pronta, revitalizada, achamos uma pintura original no teto, a coisa mais linda do mundo, uma pintura assim original, né, algumas igrejas com os detalhes banhados a ouro, né, são restauros feitos com muito carinho, com muito amor, e nesse momento agora, na quinta-feira, a gente retoma a obra da Igreja Matriz da cidade. Aí vocês vão perguntar, e a Igreja Matriz simboliza o quê? Aí eu vou dizer a vocês, a Igreja Matriz é onde foi batizado o primeiro presidente do Brasil, o nosso Marechal Deodoro Fonseca foi batizado nessa igreja, né, nós estamos revitalizando ela agora. Foi onde casou a Dona Rosa da Fonseca, né, que é a patrona do Exército Militar, da família militar, e tem toda uma história, né, de uma mulher muito forte a nível de Brasil. Né, foi onde nessa igreja foi empossado o primeiro governador de Alagoas. Então você vê o simbolismo e a força da história da cidade. É uma cidade que vai ser um desafio do próximo prefeito. A gente está finalizando os projetos, a gente falou que tem projetos prontos. No Francês, você tinha o lazareto que chamava de leprosário. É onde os franceses paravam suas caravelas para comprar o pau-brasil dos índios caetés. E tá lá as ruínas, eu estou com o projeto todo pronto, não deu tempo de iniciar a execução, para poder revitalizar isso na beira da Praia do Francês. Imagina que ponto turístico maravilhoso. Não é? Então é uma cidade que realmente tem um grande potencial. Né? Eu estava conversando com o Bocão sobre o plano de governo dele, e ele está criando um programa específico para o desenvolvimento do centro histórico de Marechal Deodoro. Porque as obras já estão prontas, agora vamos trazer as operadoras turísticas. Vamos aproveitar agora esses voos direto de Portugal, porque esse turista europeu ele é muito rico em cultura. E gosta muito de arquitetura, né? Gosta muito de arquitetura, a Europa é muito rica, para poder fazer um link direto. Eu estive em Portugal agora, na Feira de Turismo, e comecei já essa articulação, e o Bocão está no plano de governo dele, para que a gente possa desenvolver, né, o turismo religioso, cultural do Centro Histórico de Marechal Deodoro. Eles têm até, viu, Viderlan, só para passar a bola para você... Claro. O português é tão apaixonado por essa história, pela história, em muitas vezes buscar parentes. Eles, quando os fazem viagem para o Brasil, sabendo da ligação, as famílias mais tradicionais, aquelas que tiveram navegadores na família, trabalhadores mercadores, que abandonaram o país para vir para o Brasil, muitas vezes morreram aqui e, obviamente, a família vem tentar localizar
onde foram sepultados. Eles são apaixonados por história, é algo assim fora do comum. Estamos falando de uma cidade, né, Marcos Rodrigues, que cresce e que tem conseguido realmente crescer numa velocidade muito maior do que uma maioria aqui no estado de Alagoas. E uma das preocupações para o público, de uma forma geral, Cacau, é sobre o plano diretor da cidade de Marechal Deodoro. Como anda essa situação? Já existe um plano diretor atualizado? É o que você pretende fazer no encerramento da sua gestão? E os impactos provocados também pela tragédia socioambiental com a Braskem aqui em Maceió, no município de Marechal Deodoro, por favor. Essa é uma grande preocupação do nosso governo, né? Esse afundamento desses bairros em Maceió fez Marechal crescer numa velocidade acima da média nacional. Você vê, Marechal teve um crescimento no último IBGE de 31%. É um índice muito alto. Quer dizer que parte dessa diáspora de Maceió, o povo foi para lá. Para lá, o Marechal Deodoro. Então, assim, as escolas estão superlotadas. Já entreguei 13 novas escolas construídas do zero, estão todas lotadas. As unidades de saúde, assim, o número de crescimento tem sido muito grande das famílias. Eu entreguei outra unidade de saúde agora. Ontem dei ordem de serviço numa nova unidade. Escola, estamos construindo mais 2 escolas e mais uma creche. Então, assim, a gente tem tentado acompanhar essa velocidade do crescimento, fora esses 9.000 lotes que estão em construção, né? Que havia uma nova demanda. Para vocês terem noção, o último estudo feito naquela rodovia L101 Sul, passam por dia 17.000 carros. É muito veículo passando, né? Então, assim, é uma cidade que vem num crescimento muito grande. E para entregar ao próximo gestor um caminho de futuro trilhado, nós licitamos uma empresa, né, uma empresa especializada para poder fazer o plano diretor. E no plano diretor eu incluí dois módulos. Aí, pessoalmente, eu fiz questão de participar do início da execução do plano, que é o plano de sustentabilidade turística, para a gente saber que caminho de turismo nós vamos seguir para os próximos anos, e incluir também um plano de mobilidade. Porque com esse crescimento populacional, se a gente não fizer um plano de mobilidade, né, do transporte público, do transporte de táxi, valorizando o mototáxi, né, de vias, de alças, né, para que a gente possa ter o circular dentro dos bairros. Você vê, quem mora na Massagueira, da pista da L até lá a última rua, que é a Frânio Lopes, dá 3 km, 4 km. Como é que você sai a pé se o transporte não entra? Então, nesse plano de mobilidade, nós estamos fazendo todo esse estudo, não é, para os bairros. Quem mora nas Malhadas, não é? Você sai da pista ali do Bar da Lourdes, do Bar do Bahia, que é a L215, para as Malhadas, que são 6 km, 4 km, né, entrando. Então, assim, a gente está com esse plano de mobilidade também no plano diretor, e a nossa previsão é que a gente entregue aprovado na Câmara de Vereadores até final do nosso mandato, para que a gente possa entregar ao próximo gestor um caminho de futuro, né, enxergando todas as dificuldades existentes de hoje e visando o crescimento para os próximos 20 anos. Agora, eu acho que é isso, Wilderlan, que explica o fato também, seja pela proximidade, seja pela importância econômica, né, que a eleição de Marechal, ela mobiliza também a discussão sobre o governo do Estado, né? E você conseguiu reunir aí a base de apoio do próprio governador Paulo Dantas, que é a mesma em termos de partidos que está por lá, e há uma informação também de bastidor que no processo de construção do nome do sucessor teve um apoio importante, que é a referência do ex-governador Renan, hoje ministro, para entender que o grupo precisava estar unido e ter essa compreensão, né, de que o que foi construído até agora não pode se dissipar, é isso mesmo? Exato. O Renan... Aproveita, Cacau, por favor, e traga também, né, sobre essa pergunta em cima do Marcos, a participação. Como foi a participação, nesse caso, dos chamados caciques do MDB, como o senador Renan Calheiros, na escolha, por exemplo, do André Bocão? O senador Renan é um aliado histórico, né, da nossa família, do meu irmão Alexandre de Aires, do deputado Sérgio Toledo, que é meu sogro. Né, historicamente, nós sempre tivemos essa relação com o senador Renan. E o Renan Filho, o Alexandre foi secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, depois foi secretário de Saúde, né, no governo do Renan Filho. E isso aproximou ainda mais. Em Marechal Deodoro, por ser uma das cidades mais importantes de Alagoas, como foi falado aqui, o Renan sempre teve muita atenção quando era governador com Marechal Deodoro. Eu sempre tive ele como amigo, governador, mas como um conselheiro, porque eu acredito que o Renan seja um dos políticos mais visionários desse país, né, o Renan Filho. Então eu sempre bati muito papo com ele, a gente sempre trocou muita figurinha e ele sempre orientando alguns caminhos. Ele disse que Marechal é uma mini Alagoas, porque lá você tem turismo, tem história, tem indústria, tem desenvolvimento, então você tem tudo reunido numa cidade só. Então ele é um mini estado. A gente conversava muito e ele me ensinou muito, né, nesse caminho por ter sido prefeito e por ter uma grande experiência.
E quando nós fomos apresentar o nome do André, mostrando que o André estava preparado para assumir esse desafio, essa missão de governar Marechal Deodoro, nós conversamos com o Renan de pronto aprovou, porque conhece a história do Bocão, conhece o pai do Bocão, politicamente já tiveram relação também política. O Paulo, de pronto, quando eu levei o Bocão para conversar com o Paulo disse: Bocão, conte com todo o apoio meu como governador, apoio do governo do estado, para que a gente possa desenvolver Marechal ainda mais. O senador Renan, eu tive no MDB também, aqui no escritório do MDB em Maceió, e o senador Renan, assim, também de pronto abraçou a ideia e disse: realmente, para governar Marechal, acredito, certo? E para dar continuidade nesse belíssimo trabalho que está sendo feito, é o nome do André Bocão, que seria o melhor nome para poder continuar. Então, assim, foi uma escolha feita, do nosso grupo interno de Marechal Deodoro, dos vereadores, da nossa classe política, deputado Alexandre, e quando a gente levou para como falou, a cúpula do partido, porque eu sou MDB, o Alexandre é MDB, o Bocão é MDB, o Paulo é MDB, o Renan, o Rafael Brita, nosso deputado federal da cidade, também é do partido. Então, realmente, assim, foi uma união de forças em prol do nome do André, para que a gente continue no mesmo caminho, na mesma vertente que a gente segue hoje. Você falou do executivo. Marcos, só para poder completar essa situação, até porque o Cacau ele teve a oportunidade de fazer, mesmo dizendo que são amigos, mas críticas ao atual prefeito de Maceió, JHC, por conta das questões relacionadas principalmente à falta de diálogo sobre as questões de mobilidade. Cacau, queria que você aproveitasse, já que estamos falando também dessa seara, de acordos, contatos e também realização de atividades em conjunto, sobre essa situação de uma maneira muito clara de mobilidade no transporte intermunicipal. Como funciona hoje em termos de projetos, essa falta de diálogo entre o prefeito de Maceió, JHC, e você como prefeito da cidade de Marechal Deodoro, prejudicou o andamento de algumas situações? Queria que você aproveitasse sim, Sérgio. Então, só para fazer o mapa completo, é que uma parte da população que migrou para Marechal ainda tem vida própria no tocante ao trabalho em Maceió, Isso. Então, quer dizer, quando tem de manhã o deslocamento do trabalhador para cá, qualquer incidente na via, por exemplo, causa um grande congestionamento de todo mundo que está migrando para Maceió naquele momento. E pensar a mobilidade de forma metropolitana, um arco, como eles costumam falar, faz parte. Então, só para completar aí. Exato, é assim, a preocupação nossa, eu tenho conversado até com o ministro Renan sobre isso, vai estar sendo licitado agora a duplicação da BR que liga o polo industrial ao município do Pilar, e será feito o arco metropolitano saindo do pátio, do shopping pátio no Benito Bentes, até ali a polícia do Laguna ali embaixo, tudo duplicado. Então isso vai ajudar muito nessa mobilidade da região metropolitana. Mas a maior dificuldade hoje que Marechal Deodoro sofre, algumas cidades da metropolitana, acredito eu que Rio Largo também sofre, é essas pessoas que migraram de Maceió para Marechal e mantém, como você falou muito bem, Marcos, mantém um vínculo empregatício com o Maceió. Então você imagina que nós estamos aqui na Gazeta, quem mora em Marechal Deodoro, para chegar aqui, ela pega 2 transportes. 4. 2 para vir, 2 para voltar. Então você tem um custo de mais de R$20 por dia. Você botar vezes 22 dias, que é geralmente o tempo que o trabalhador passa no mês trabalhando, frequentando sua atividade de trabalho. Você botar aí 20 dias vezes 40, 20 dias dá quê? Dá 400 e quase R$500. Você imagina você ganhar R$1.400, já tem o desconto do governo. Sem contar com o tempo, que a pessoa Sem perde, contar com o tempo. Então, assim, acredito eu que por essa migração populacional deveria ter acontecido um estreitamento entre as cidades, uma discussão mais ampla sobre mobilidade, uma tarifa seccionada, uma tarifa unificada, um transporte que você conseguisse fazer uma migração sem que fosse dobrado praticamente o valor da passagem. Então, assim, uma forma integrada, uma parte do percurso Marechal, chegando perto de Maceió, integrado com a cidade. Integrado, eu acredito que esse é o caminho para que a gente possa fortalecer, não o Marechal Deodoro, mas fortalecer a região metropolitana, por Maceió ser a capital. A gente precisa ter essa discussão aberta e ampla, e quem tem que encabeçar essa discussão é o prefeito da capital. Por quê? Porque é onde recebe essa demanda, onde tem o transporte público municipal. Então foi isso que eu falei no Canhão. Como eu falei, não tenho críticas pessoais nenhuma ao prefeito de Maceió, até porque tem uma relação de amizade, mas com relação à mobilidade urbana, acredito que vai ser o grande desafio
dos próximos anos, né, de todos os municípios que integram a região metropolitana. Eu queria exatamente, na hora que eu fui falar, você deu o corte importante para esse tema, é porque ele tinha falado do governo federal, com a representação do ministro Renan, o apoio do Senado, o Executivo e a Assembleia. Você tem lá, obviamente, o privilégio, né, de contar com seu irmão como parlamentar, mas, naturalmente, cidade que aparece é cidade que o olho cresce, né? E aí, como você espera contar também com o apoio do parlamento em relação às cidades? Não, nós temos grandes amigos, né? O Alexandre foi o deputado mais votado da última eleição em Marechal Deodoro, da história da cidade de Marechal Deodoro, teve quase 11 mil votos, né? Mostra compromisso com a cidade, né? Mas na nossa base política eu tenho outros parceiros, outros vereadores, parceiros políticos que apoiaram outros deputados. E esses deputados são grandes amigos nossos, né? Que nós não tivemos nenhum problema, né, em pessoas da nossa base apoiar outros deputados. Acredito que isso é a democracia, né? E eu digo muito isso aos meus aliados, parceiros políticos e aliados. Quando é combinado, não tem erro, não é verdade? Então eu tenho grandes amigos na Assembleia, independente do meu irmão ser deputado, né? O deputado Marcelo Vitor, que é o presidente, né, tem sido um grande político em Alagoas, né? Tem uma relação muito próxima com o Alexandre. Era o meu sogro, que é Sérgio Toledo, foi deputado estadual, já era muito amigo do Marcelo, já tinha uma relação muito próxima com o Marcelo também. Então, assim, na Assembleia a gente tem tido muita relação muito próxima com todos os deputados, e o Alexandre tem sido um deputado muito articulado ali com todos eles, parceiro, amigo, não é? Tanto que no sábado, na convenção, a gente vai receber lá, acredito eu, que 8 a 9 deputados estaduais, né, fortalecendo lá na convenção de sábado o nosso pontapé inicial desse grande início, né, de jornada da eleição que inicia-se na convenção. Encerramento de mandato em 31 de dezembro de 2024. E o Cacau, daí por diante? É um Cacau para 2026, sendo trabalhado, pensando em um deputado estadual, deputado federal, como é que anda, por exemplo, assumir essa cadeira do Sérgio Toledo, por exemplo? Ou vai ser o secretário de obras, né, para dar continuidade às obras que ele está falando aí lá. E eu tenho certeza que ele não vai nos deixar na mão aqui, ele vai dar para a gente em primeira mão essa informação. Por favor, Cacau. Não, é assim, eu tenho respondido muito essa pergunta, as pessoas têm perguntado, e você vai para onde? Eu tenho dito, eu digo, olha, a gente não pode botar o carro na frente dos bois. Isso é o ditado interior, né? Assim, nós que somos do interior. O nosso grupo tem uma prioridade nesse momento, que é eleger, né, o André como prefeito de Marechal, para que a gente consiga continuar, né, com os destinos de Marechal trilhando no caminho certo, né, no caminho que a gente acredita, que é do desenvolvimento. Né? Nós temos outros parceiros políticos, o Alexandre como deputado estadual, tem outros municípios também que têm se dedicado a eleger vereadores, né, lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, para que o nosso grupo político se fortaleça ainda mais. Né? Após esse momento, né, nós vamos sentar e fazer uma avaliação. Como eu falei, nós fazemos parte de um grupo. Eu preciso ouvir o governador Paulo, preciso ouvir o nosso ministro Renan, o nosso senador Renan, não é? E que caminho o Alexandre vai seguir. Não é? O Alexandre já é um grande quadro da política de Alagoas, foi o deputado mais votado da última eleição, fez um grande desafio à frente da Secretaria Estadual de Saúde, né, de Recursos Hídricos também. Então, eu acho que tudo no seu momento. O momento agora é discutir as eleições municipais. É uma coisa que eu tenho certeza, que em janeiro eu volto a buscar minha filha na escola, né, que nesses 16 anos de vida pública, assim, tem sido difícil, porque assim, eu sou muito intenso na prefeitura, acordo muito cedo, durmo muito tarde, não é? Então, assim, vou buscar minha filha na escola, vou me dedicar à minha atividade empresarial, vou estar ao lado do Bocão, se assim Deus e o povo entender que é o melhor caminho para Marechal, estarei ao lado do Bocão para ajudá-lo nas dificuldades que ele venha a ter, né, aconselhar, orientar e toda a equipe da prefeitura, mas acredito que a gente só vai discutir 26 após as eleições de 24. Eu não poderia deixar aqui de perguntar também sobre os adversários de André Bocão para o Cacau, né? Até porque tivemos reações nessas últimas semanas, inclusive membros da oposição, né? O próprio Cristiano Mateus, que é um nome já que está sendo apoiado pelo PL para concorrer à prefeitura de Marechal Deodoro. Que já foi do grupo, né? Que já foi do grupo. Que já foi MDB, né? Então, o Cristiano chegou a fazer algumas críticas pós-participação recente nas entrevistas, de que falta saneamento na cidade de Marechal Deodoro, principalmente na região do Francês. Falou inclusive em casa no Laguna também, prefeito. Eu gostaria que você falasse também, e te dando a oportunidade aqui no Gazeta News Entrevista, desse momento de passar para o público o posicionamento sobre as críticas feitas pela oposição, mais necessariamente pelo Cristiano Mateus. Assim, eu não quero nem polemizar em rebater o que o Cristiano tem dito, porque Alagoas já conhece quem é Cristiano.
né? As páginas policiais conhecem, a justiça conhece quem é Cristiano. Né? E assim, eu já coloquei diversos processos por mentiras e calúnias que ele tem feito, e essa casa no Laguna vai ser mais um. Que ele vai ter que responder, vai ter que provar na justiça o que ele disse. Né? Então, assim, o povo não aguenta mais mentira, né? Viver de brincadeira, de palhaçada. As pessoas querem trabalho, as pessoas querem realmente ver a cidade desenvolvendo, as pessoas querem seriedade para saber. Aquele gestor que você está confiando, ele vai estar depositando o voto, ele está dando o retorno a você com expectativa de melhoria na qualidade de vida sua e dos seus filhos. Eu acho que esse tem que ser a discussão. Né? E aí ele foi falar de saneamento básico da Praia do Francês, né? O bairro Itaperegal foi saneado por nós, o Centro Histórico saneado por nós, né? E aí nós paramos as obras de saneamento porque a BRK assumiu o saneamento da cidade. Né? Marechal Deodoro, uma outorga feita pelo governo do estado, não foi pela prefeitura. Né? Eu, mesmo fazendo parte do grupo do governo, judicializei contra, né, a concessão de água e esgoto, que Marechal tinha o SAI. Vocês tinham uma distribuição própria lá, né? Que era o SAI, que fazia um excelente trabalho. Nós tínhamos grandes investimentos no SAI. Tínhamos muitas famílias trabalhando, né, no SAI, e eu fui um dos municípios, acho que os poucos, ou um dos que judicializei, conseguimos eliminar aqui no Tribunal de Justiça, cancelamos lá em São Paulo, né, o leilão, e aí depois a liminar foi derrubada, e recorremos para o STF. Né, então, assim, eu acredito que a população conhece o nosso trabalho, a população sabe do nosso desempenho, sabe do nosso trabalho, e não adianta ficar rebatendo, porque contra fatos não há argumento. Se você entrar na cidade de Marechal Deodoro hoje, você vai olhar e você pega as imagens do que era há 7 anos atrás, vai olhar. Então, contra fatos não há argumento. Então vamos falar de trabalho num aspecto na área de saúde, né? Porque Claro. você, para ter o apoio da população e numa cidade onde a questão urbana, né, ocupa tanto espaço na pauta, se não falar de saúde também não avança, né? O que você está deixando lá na área de saúde? Esse povoado Mucuri, que se comenta tanto aí sobre um trabalho que foi feito lá, por que era necessário esse trabalho e como é que está esse funcionamento por lá? Com o crescimento da cidade, Marco, né, a cidade vai ficando distante cada vez mais, porque você aumenta a quantidade de demanda populacional nos bairros. Você vê, o Mucuri fica ali depois da Massagueira, e as pessoas que ali residem vão a pé para o posto Massagueira para buscar um atendimento. 3, 4, 5 quilômetros. Gestante, idoso, criança. Né? Então, nós inauguramos agora no sábado, abrindo as festividades da cidade, com a UBS moderna, né? 100% com recurso próprio da prefeitura. Vamos pedir habilitação ainda do governo federal, então vamos arcar com recurso próprio, levando saúde para próximo daquela comunidade. Assim fizemos no Cabreira, assim fizemos no povoado Pedras, que não tinha posto de saúde também, assim fizemos no povoado Riacho Velho, do outro lado da lagoa, as pessoas atravessavam de barco para se consultar na Massagueira. E a Massagueira hoje tem 13 mil habitantes. Então como é que a Massagueira consegue dar conta de quem mora na Massagueira e outras comunidades vindo se consultar? Na beira da pista, quando você vai para Marechal Deodoro, antes da ponte da Massagueira, tem um recanto da ilha, do lado direito, um conjunto habitacional. Não sei se vocês sabem ali. Do lado Já direito, vi placas, mas não conheço. você passa ali na frente, você vê, ali moram quase 300 unidades habitacionais. As pessoas atravessavam a ponte 4 horas da manhã para pegar uma ficha para se consultar na Massagueira. Nós inauguramos um UBS lá na beira da pista, compramos o terreno e com recurso próprio construímos. Né? Então, assim, a gente vem trabalhando para fortalecer todo o ciclo da saúde primária, né? Que é a da base, que é a da ponta, e hoje nós temos 100% da cobertura do SUS em todos os bairros da cidade de Marechal Deodoro. E aí nós temos a UPA, que é a UPA do Francês, e agora estamos construindo, com parceria com o governo do estado, uma UPA tipo 2, lá em Itaperaguá, que é próximo do sítio histórico, para ficar mais próximo das residências das pessoas que moram em Marechal Deodoro. Vamos inaugurar, acredito eu, no final de agosto, com o governador Paulo. Estarei segunda-feira visitando a obra com o governador Paulo, uma UPA tipo 2, assim, com toda a estrutura e muito moderna para levar saúde para o povo de Marechal Deodoro. Esse povoado de Itaperaguá, ele tem estilo arraial. Você não andou lá, mas no carnaval que eu fui, eu passei lá. O pessoal não andei no carnaval, mas eu ando por ali. Eu estava em atividade alcoólica e a gente andou muito. Aí quando eu cheguei lá, muito bem. Parecia um arraial, assim, cenário um pouco de filme, né? Mas ainda na área de saúde, um problema, Viderlan, que naturalmente ganhou notoriedade, né? E não foi diferente lá em Marechal, são os diagnósticos de crianças com autismo, né? E os gestores que não têm olhar para especificamente essa demanda, eles vão, no futuro vão ser cobrados. Por qual razão? Porque a criança com autismo, a família
meio que adoece junto. Em que sentido? Ela perde um pouco da vida pessoal para cuidar da criança, né? Para a vida toda, né? Diga-se de passagem. E Marechal também passou a ter uma atenção para esse segmento da sociedade. Eu queria que o senhor destacasse isso, porque essa é uma causa que nós praticamente abraçamos também aqui. Eu acho que vale esse registro sobre esse centro que foi criado de atenção para as crianças e famílias com autismo. Exato. Nós iniciamos, né, o governo, e eu visitava muitas as casas e via muitas crianças com deficiência, com autismo e com outras deficiências. E perguntava, ela está estudando? Não. Ela faz tratamento onde? Em Maceió, pega um carro aqui de madrugada, o pai tem dificuldade, a mãe tem dificuldade, né, para realizar os exames. E assim que nós assumimos, nós começamos a fortalecer a rede da educação. Para você ver, quando eu assumi, nós tínhamos 155 crianças praticamente com deficiências na rede regular, né, nas salas de aula de Marechal Deodoro, 155 alunos, e hoje ultrapassamos 850. E a cada 3 alunos existe uma cuidadora para poder dar uma atenção dentro da sala regular. Fora isso, nós temos as salas multiuso, né, para as crianças, né, as aulas específicas para que as crianças possam ter as aulas específicas também na educação. E aí começamos um planejamento para a saúde. E aí nós tivemos a ideia de criar o centro UTEA, que é um centro para cuidar de crianças com aspecto de autismo. Iniciar por esse caminho, que a gente vai ampliar para outros também, outras dificuldades, outras deficiências também. E nós vamos inaugurar, eu quero convidar todos que estão nos assistindo, convidar vocês particularmente que estão aqui, não é, para sexta-feira participar conosco às 9h30 da manhã, da inauguração do primeiro Centro TEA municipal do estado de Alagoas. Agora ali não só tem uma obra física muito bem feita, até com piscina também para atividades para as crianças com autismo, mas teremos toda uma equipe multidisciplinar, tá, para que a gente possa realmente, aquelas crianças que já têm um laudo, ela possa ser tratada de forma correta, com tudo que ela precisa ter. Vamos tratar também da saúde mental das famílias, você falou um ponto importantíssimo, as famílias estão adoecendo junto com as crianças, né, com seus parentes, né, com seus entes, e também teremos também uma ala só para laudo, porque tem muitas crianças que não conseguem ter acesso nem ao laudo, né? Então teremos a possibilidade de ter o laudo através dos exames, vamos ter quem já tem o laudo e quem não tem, vamos iniciar o tratamento com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, com psicopedagoga, com psiquiatra infantil, né, com toda a estrutura necessária. Então será, assim, acredito, uma das maiores realizações que eu posso dizer do nosso governo, será na sexta-feira poder inaugurar esse centro e entregar para a comunidade com todo o equipamento e a infraestrutura necessária. Teremos um transporte específico para buscar as crianças em casa também, para poder ir para o Centro TEA, tudo isso com recurso próprio da Prefeitura, né? Tanto a manutenção, o deputado Alexandre colocou uma emenda, a gente está aguardando sair a emenda, que vai ajudar nessa manutenção, mas por enquanto toda a obra, equipamento, 100% com recurso próprio da Prefeitura de Marechal Deodoro. Porque tem um detalhe, Viderlan, que eu descobri ao longo, como repórter, né? Não só para a UTEA, mas para outras enfermidades, é que lamentavelmente alguns homens, né, que são tão fortes e tão machos para algumas questões, de forma covarde abandonam suas companheiras quando descobrem esses diagnósticos. E lamentavelmente, né, acaba interrompendo a rede de apoio que a criança precisa ter, não é? Que a mulher precisa ter, e muitas vezes ela tem que ser pai e mãe, e abre mão da vida pessoal, da vida profissional para esse atendimento. Então, se você consegue pensar numa estrutura de trabalho integrado, que também coloque essa mulher no centro ali das atenções, é importante, porque no final ganha todo mundo, é um paciente a menos para a rede daqui a pouco tempo. E você imagina que ele de manhã está na sala de recurso, nas escolas, ele está na sala regular, nas escolas, à tarde, no contraturno, ele está no TEA fazendo seu tratamento, não é? Então você consegue criar um ciclo, não é, de atenção para essas crianças. Não é? Ele também nas escolas pratica o esporte, não é? Então a gente tem trabalhado muito com essa pauta. Não é? Eu estava agora há pouco dando autosserviço num bairro chamado Cabreiras, na Ilha das Cobras, que é um grande sonho de pavimentação. E lá, quando eu terminei o evento, estava correndo para Maceió, um rapaz me pegou no braço e disse: prefeito, você pode me dar um minuto? Eu disse: pois não, como é que eu posso te ajudar? Aí ele disse: sexta-feira eu gostaria de falar. Eu disse: falar onde? Eu fiquei sem entender, né? Eu estava falando de pavimentação, ele pegava no meu braço pedindo para poder falar.
Eu disse, falar onde? Ele disse, eu tenho um filho com autismo e sexta-feira eu quero estar na inauguração e querer ter a possibilidade de falar. E ele com sotaque meio... Sim. Eu digo, você não é de Marechal, você é de onde? Ele disse, eu era da Bahia, de Camaçari, e vim morar aqui, porque aqui as escolas recebem as crianças, que lá não recebem, e também por causa do centro técnico, que eu fiquei sabendo que você ia fazer. Fiquei impressionado. Aí eu digo, tá, pois não, tal. Sexta-feira eu te aguardo lá, convidei ele para ir. Então, assim, é um trabalho que realmente motiva a gente fazer ainda mais. E, assim, tem que ser um desafio, como você falou aqui, de todos os gestores, porque é uma pauta que tem que estar dentro da nossa prioridade como gestor municipal, o gestor estadual e o gestor federal. Cacau está com a agenda corrida. Eu gostaria de ficar até mais tempo aqui com ele, né, Marcos? Mas ele está num momento também festivo da cidade de Marechal Deodoro, tem uma agenda muito concorrida, abriu essa agenda para estar aqui conosco. Então já te agradeço, Cacau, pela presença aqui conosco, tá certo? No Gazeta News Entrevista. Vou te deixar à vontade para as considerações para os nossos telespectadores e internautas. E como sempre, nós não podemos deixar de fazer aquela pergunta. Já tem clima de já ganhou lá em Marechal Deodoro? Não. Quem me conhece sabe que o já ganhou, se Deus permitir o povo entender, será dia 7, dia 6 à noite, quando abrir as urnas. Não é? Nós temos muito trabalho, temos muitas visitas a fazer. Eu irei visitar casa por casa em Marechal Deodoro para mostrar que Marechal precisa continuar avançando. Não é? E hoje quem está preparado, não escolhi um familiar meu, um tio meu, nem um primo meu, nem um sobrinho meu, enfim, nenhum acordo político. Eu escolhi o nome do André porque acredito, tá certo, que o Bocão tem capacidade, tem articulação. O André é próximo do povo para continuar os avanços de Marechal Deodoro e trazer novos avanços. Acredito eu que da forma que eu vou entregar ao município, ele vai fazer ainda mais até do que nós conseguimos realizar nesses 8 anos, 7 anos, quase 8 anos de mandato. Então, quero agradecer a vocês pelo espaço, agradecer todo o grupo da Gazeta, dar um abraço à nossa amiga Amorim, né, que está aqui à frente, que é um grande amigo, e dizer que a cidade de Marechal Deodoro, graças a Deus, vive um novo momento. São 433 anos, né? Nós iniciamos no sábado as festividades, só para na segunda que vem, mas não com grandes shows. São grandes obras que estão sendo entregues, programas sociais lançados, né? E obras que serão inauguradas. Então isso mostra o respeito e o compromisso. Ah, prefeito, mas isso é porque hoje, esse ano é eleitoral? Não, se buscar na minha agenda, eu já faço isso todos os anos. A gente faz uma semana de festividade da cidade, com grandes obras sendo lançadas e inauguradas. E vou entregar acho que com as 5, 6 ou 10 obras, mas tem 90 ainda em andamento para que a gente possa até o final do ano entregar grande parte dessas obras, mostrando o quanto o Marechal está desenvolvendo e vai continuar desenvolvendo da forma correta, da forma que o povo precisa, que é uma cidade mais justa, uma cidade mais próspera e uma cidade com mais desenvolvimento. O Alimenta Marechal acaba sendo também um sonho realizado, prefeito? O Alimenta Marechal, sem dúvida, é a menina dos meus olhos. Prefeito, qual é a menina dos seus olhos? O Alimenta Marechal. É um programa que nós pensamos ele do início até a realização, não é? Com um cartão que você não dá o dinheiro. Acho que não deve se dar o dinheiro. A gente dá um cartão de crédito e ele só pode comprar nos mercadinhos da cidade. Essa semana eu tive uma reunião com o dono de mercadinho. Ele disse, prefeito, eu tinha 29 funcionários, hoje eu tenho 45 no mercadinho, no supermercado. Então a gente está fortalecendo a geração de emprego na ponta, né? Ele vai lá, passa o cartão e pode comprar. São R$150 por mês, mais o 13º no final do ano. E aí tem um diferencial. Muitas pessoas fazem a compra, mas não tem um fogão para cozinhar. Não tem a geladeira para guardar. E aí o Alimenta Marechal, no mês do aniversário do beneficiário, ele escolhe o prêmio que ele quer ganhar. O visitador social vai na sua residência, faz uma visita em loco, verifica o que é que você não tem da necessidade básica para se viver de forma digna. Aí você fala, ó, não tem uma geladeira. Ele vai lá, comprova, a geladeira está amarrada com a borracha, né? Ele não tem a cama para dormir, ele não tem um guarda-roupa para colocar sua roupa. E aí ele pede e por um tablet, o visitador social já coloca, vai para o nosso sistema e dentro do mês do aniversário, a equipe da assistência social vai na sua casa e entrega o prêmio que você solicitou. Tudo isso com recurso próprio da prefeitura e não são 10 nem 20, são mais de 4 mil famílias beneficiadas com o Alimenta Marechal. Pois é, Marcos Rodrigues, ações importantes. O Marcos está com os olhos cheios d'água. Você alimentou essa história aí. Essa daí ia passar batida. Ia passar batida. Marcos Rodrigues, neste final de semana, também com uma matéria super especial na Gazeta de Alagoas, com Cláudio Filho, Cacau, prefeito da cidade de Marechal Deodoro, aqui no Gazeta News Entrevista. Lembrando, você assinante Net Claro no canal 525, também vai ter toda essa passagem de mais um nome da política de Alagoas aqui em nosso programa, trazendo também toda essa movimentação sobre o cenário político. Gazeta de Alagoas, 90 anos
anos evoluindo sempre a informação. Um abraço, Marcos, para você. Cacau, um abraço também. E até o próximo episódio com Gazeta News Entrevista, Viderlan Araújo, Marcos Rodrigues e os personagens da política de Alagoas. Até lá.